Ó, isso aqui não parece, mas vai ser um podcast faixa marrom, uma conversa com alunos e alunos da fórmula de lançamento que fizeram R$100.000 em 7 dias ou famigerado 6 em 7. E como é que vai ser essa conversa? Na verdade, nos anos passados, eu fiz eventos ao vivo presenciais, onde eu convidava essas pessoas para bater um papo ao vivo e presencialmente. E a gente resolveu disponibilizar essas entrevistas para você se inspirar e aprender com eles. Então aproveite. Foi incrível saber que a gente pode se realizar trabalhando, de verdade, transformando vidas, fazendo o nosso melhor, né? Realmente realizando o nosso propósito de vida, cada um com o seu. Isso é incrível, incrível, transformador. Eu queria convidar a Juliana e o Leonardo para falar aqui comigo. Juliana, Leonardo, vocês estão aí? Boa noite, Érico. Estamos aqui. Boa noite. Tudo bom? Vocês estão falando de onde? Belo Horizonte. BH. Juliana, imagino que vocês são marido e mulher, estou certo? Correto. Certíssimo. Show. Ainda bem que são, né? Senão ia dar um trabalho. Mas, toda jornada começa com um momento, eu costumo dizer que começa com um momento onde você se depara comigo. E esse momento, às vezes, é prazeroso, às vezes não é. Tem gente que se depara comigo em diferentes jeitos. Como é que vocês se lembram, como é que vocês se depararam comigo? Quem foi que me descobriu primeiro? Se foi você, Juliana, ou se foi você, Leonardo? Ô, Érico, foi em 2015 num podcast, numa época que ninguém escutava podcast ainda, chamava Man in the Arena. Nossa, e eu você tinha viu uma acabado de entrevista sair no Man in the Arena? Isso, eu escutava. Que louco. E foi em abril de 2015, exatamente. Então eu escutava esse podcast, naquele dia você conseguiu colocar umas ideias na minha cabeça, né? Eu estava acabando de sair de uma empresa. E você assistiu esse podcast e como é que foi? Você curtiu e já entendia o que eu fazia ou você ficou meio em dúvida? Eu sou engenheiro, né, de formação, mas eu fiquei na dúvida. Mas eu já comecei a ter várias ideias. Só que eu tinha acabado de sair de uma empresa, comecei a ter as ideias e me chamaram para trabalhar em outra empresa. Então eu esqueci daquilo ali por mais 3 anos e voltei a te procurar só em 2018. Nossa, e você voltou a me procurar por quê? Que diabo aconteceu? Eu entendia que minha vida não era ficar aquilo trabalhando para alguém, entendeu? Eu queria ter meu negócio, eu queria crescer. Eu sempre tive um espírito empreendedor e falei, chegou a hora. Aí você veio fazer um masterclass, né, aqui em Belo Horizonte, foi em outubro de 2018, ao vivo com e ali gente, que eu tomei minha decisão. Isso ao vivo. Com plateia, eu curto demais o ao vivo. Não é à toa que eu pedi para a galera estar aqui junto, com as carinhas, né? Enfim, aí naquela época eu fui para Belo Horizonte, fiz uma masterclass. Você comprou a fórmula nessa masterclass? Não comprei na Masterclass. Interessante. Uma semana depois você me mandou um e-mail me dando a última chance, eu falei assim, vai ser hoje. Aí eu comprei pelo e-mail. Interessante. Posso te fazer uma pergunta? O que passava na sua cabeça? E não tem nada de errado, mas o que te parava de comprar naquela época? O que era a conversa quando você não comprou de uma vez? Eu não tinha um expert para que eu pudesse lançar. E isso estava me travando. Você não sabia o que lançar e não tinha Porque tem 2 jeitos de você fazer o 6 em 7, ou você pode se lançar, ou você pode lançar uma outra pessoa. Então, como você não tinha essa ideia do que lançar, você não comprou. Mas, ao mesmo tempo, você fala que depois você acabou sendo convencido. O que te convenceu? O que mudou? Um pouco do e-mail que você escreveu, me explicando o que era o Fórmula, que depois que eu tivesse dentro, eu ia começar a enxergar melhor onde localizar esse expert. E isso falou assim, então é o que eu tenho que fazer. Primeiro eu entro, estudo e depois eu acho o meu expert. Exatamente. É justamente porque você não tinha expert que você tinha que entrar na fórmula, senão você não ia arrumar nunca é a palavra errada, mas sabe-se lá o que é nunca. Mas é muito improvável que você vai arrumar sem entender como é que funciona a coisa. E aí você acaba entrando, e como é que foi o processo depois disso? Não, eu comecei a estudar o Fórmula, devorar, do mês de novembro inteiro, fui para o evento ao vivo. Vocês já eram casados? Comecei a falar na cabeça da Ju, né? O tempo todo. Fórmula, ela não aguentava mais escutar do Fórmula. Júlia, como é que você via isso no começo disso? Como é que era para você como esposa?
Você achava Érico, que seu você marido estava perguntou- maluco? Ou achava que, enfim, o que era a sua impressão? Você perguntou como eu conheci, né? Eu te conheci no meu quarto, porque era na televisão do nosso quarto que ele te via. Eu tinha pânico da sua voz. Eu tinha pânico daquele trechinho ali, aquela abertura das videoaulas do Fórmula, aquele eu escutava aquilo, eu arrepiava, porque eu estava com meu bebezinho recém-nascido, e o meu bebê, ele nasceu com alergia à proteína do leite de vaca, e ele tinha muita dor, ele não dormia, ele só chorava, e se o Léo estava te escutando, ele não estava me ajudando com o nosso filho. Então, eu associei a sua voz à minha raiva da época. Foi isso. Nossa, Né? foi assim que começou. Na época eu era concursada, eu sou nutricionista há 14 anos, mas na época eu era concursada, e fórmula, empreendedorismo, para mim, filha de funcionários públicos, nunca foi uma realidade, né? Empreender também na minha casa nunca foi uma possibilidade, era longe da minha realidade ali naquele momento. E o Léo extremamente empreendedor, sempre, né? Eu já o conhecia assim. E aí, como é que você começou a estudar, sua mulher me adorando a minha voz? Como é que você progride a partir daí, Léo? Bem, aí eu resolvi lançar outra pessoa, né? Eu tinha uma amiga minha que fazia doces maravilhosos. Eu falei assim, vou lançar ela. Não tenho quem lançar agora, o doce dela era bom, vou fazer com ela. E comecei a fazer todo o processo. Só que enquanto eu estava fazendo esse processo de treinar o expert, conversar, fazer todas as gravações, a Ju começou a gostar do que a gente estava fazendo, gostar das mídias sociais, e ela começou a se interessar. Aos pouquinhos eu fui usando alguns gatilhos mentais com ela, e ela foi entendendo que ela estava indo no caminho errado. No caminho errado não vou dizer isso, mas ela não estava feliz na profissão que ela seguia, e que talvez ela tivesse uma oportunidade aí de mudar. Fala mais sobre isso, Juliana. O que você quer dizer como não estava muito satisfeita com a profissão que você seguia? Érico, na verdade, eu fiz esse concurso porque a minha mãe também era concursada da mesma empresa e ela ficou, né? Sabe aquela vozinha que você faz da sua mãe? A minha é igual. Juliana, minha filha, um concurso. A gente nunca sabe o dia de amanhã, um concurso é uma garantia de vida. A mesma voz. Eu acabei fazendo esse concurso, passei, fui convocada e fiquei lá durante 11 anos. Mas foram 11 anos para mim difíceis, eu não me identificava, eu não era feliz, eu não me sentia realizada. Eu falava que era um trabalho zumbi, eu zumbizava, eu ia zumbizando, voltava zumbizando, não tinha interesse em crescer, aquilo me diminuía, me desmotivava, então era nessa forma, né? E aí eu tive esse episódio da questão do meu filho, né? O nutricionista de formação, meu filho nasceu com alergia a alimentos, então eu percorri, né, um monte de profissionais para que eles me ajudassem com a alergia. O meu filho sofria muito, ele evacuava sangue, tinha muita dor. E eu não conseguia ninguém. E o tratamento das alergias alimentares é feito com dieta. É uma dieta que você restringe os alimentos que a criança reage. E só que é bastante complexa, né? Não é simples assim. Então eu fui estudar, falei, bom, eu tenho toda a parte ali de entendimento, eu vou estudar, eu vou ajudar o meu filho, né? Eu vou fazer com que ele fique bem. E estudei muito. E consegui estabilizar o meu filho, depois ele se curou, e eu comecei a ajudar as outras mães que ainda não tinham conseguido a cura, a estabilizarem também, a acabar com as reações ali da alergia. E eu comecei a gostar muito daquilo. Então eu estava satisfeita no meu concurso, eu comecei a ver uma possibilidade na nutrição, que eu sempre amei, né, e ajudando outras pessoas, aquilo realmente me fazia acordar feliz de novo, porque ir trabalhar lá no meu concurso não me fazia acordar feliz. No domingo, eu também tinha essa taquicardia, assim, domingo 8 horas da noite eu emburrava, eu fechava a cara, porque segunda-feira estava próxima. E eu voltei a despertar bem, com interesse, né, ficava ali no telefone ajudando as outras mães. E nesse meio tempo, o meu primo, que é médico, ele morreu subitamente. E aí, todo mundo muito triste, nós fomos ao enterro, um velório grande aqui em Belo Horizonte, e chegando próximo, assim, nas ruas adjacentes, a gente já não conseguia estacionamento. Eu falei, nossa, deve ter acontecido alguma coisa, deve ter acontecido uma catástrofe, deve ter muita gente aqui no velório, né? Deve estar todos os velórios ocupados, é um local bem grande. E, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, eram todas as pessoas que tinham ido ali para ver o meu primo, né, despedir dele. Ele era médico e eu falo que até então eu não conhecia o meu primo.
nesse dia, eu entendi, ali o velório estava lotado de pacientes, né? Muito mais do que a família, estavam pacientes. Eu sou madrinha da filha dele, e eu abracei a minha afilhada e falei, nossa, eu tenho certeza que a dor no seu coração está enorme, mas o orgulho que você deve estar do seu pai, porque para os pacientes estarem aqui, ele transformou vidas, com certeza, ele transformou vidas. E aquele dia, né, e depois disso várias histórias, por coincidência mesmo, a minha sogra, né, mãe do Léo, era paciente desse meu primo já de anos, muito antes da gente se conhecer, ela me ligou aos prantos e falando muita coisa, e a gente foi sabendo as histórias dele, do quanto ele foi muito mais do que só médico, o quanto ele transformou vidas. E eu cheguei em casa num dia e aos prantos falei com o Léo, falei, eu não sou assim, eu não transformo vidas, né, o que eu faço, não estou conseguindo ajudar ninguém no que eu faço. Eu não, acho que meu filho nunca vai ter orgulho de mim como as filhas do meu primo têm orgulho dele. E foi nesse dia que tudo, parece que eu recebi realmente uma iluminação. Eu falei, bom, o Léo buzina essa fórmula de lançamento na minha cabeça há alguns anos. A voz do Érico Rocha já virou presente aqui em casa, parece uma pessoa que mora aqui em casa, o tempo inteiro a voz do Érico ali. Eu insatisfeita no meu trabalho, e eu tinha uma possibilidade, eu já estava ali ajudando outras pessoas, eu falei, por que não fazer essa mensagem chegar a mais pessoas? Quem sabe? Será que essa fórmula realmente pode me ajudar, essa fórmula de lançamento, a fazer essa transformação na minha vida, na vida de outras pessoas? E eu resolvi dar um voto de confiança, mas foi um voto de confiança com o pezinho atrás, eu tenho que te confessar aqui, né, não saí do meu cargo, continuei e comecei a fazer as coisas que o Léo foi me instruindo ali, né, tudo do zero, então todas as minhas poucas redes sociais eram fechadas, particulares, não divulgava nada a respeito, né, do processo ali do programa de alergia alimentar, e abri o meu Instagram e comecei ali fazendo os vídeos, né, aos pouquinhos, mas do zero, totalmente do zero. Como é que foi isso, uma vez que agora a Juliana está a bordo, né, desse projeto? Como é que foi o primeiro lançamento, Léo? O primeiro lançamento foi um semente, né? Foi feito no dia 3 de abril de 2018. Pouco mais de um mês depois que ela realmente tinha decidido sair do banco, sair do local que ela trabalhava. Depois que ela trocou a conta dela de privada para público, né, no Instagram, imagino. É isso? Na verdade, eu não saí, eu pedi uma licença interesse, o meu pezinho ainda ficou lá porque eu tinha ainda uma desconfiança. Será que funciona, será que não funciona? Então, mas aí ela se afastou, né, das atividades, dedicou por um mês exclusivamente a fazer conteúdo, a fazer as lives semanais, fazer todo o processo. E fizemos um semente, foi numa quinta-feira. Quando é que abrimos foi? O carrinho. Que mês no final e que ano foi? Como é que é? Que mês e que ano que foi? Foi em dia 3 de abril de 2018, ano passado. Você lembra? 2019, desculpa. Foi 2019, foi ano passado, tem um ano e pouco. 3 de abril de 2019. E aí, como é que foi? Bem, fizemos todo o processo, né? Seguimos. Ela super feliz, esperando já um 6 em 7. Eu falei assim, calma, não é bem assim. Mas ela estava super confiante. Tinha quase 100 pessoas na live. Aí, de repente, abriu o carrinho, várias pessoas, vamos entrar. E nada, ninguém no primeiro dia. A gente tinha prometido ficar com o carrinho aberto 48 horas e faltando 1 hora para fechar o carrinho, uma venda. Uma venda. Isso dá um faturamento de quanto? Foi 997. Vou colocar aqui, ó, 997. E aí, Juliana, você achou que... Você sabe, eu sabia que esse cara deve ser um pilantra. O que você achou? Você ficou feliz? Ficou triste? Imagina que você ficou triste, que você estava esperando 6 em 7, né? Tava, não, assim, não sei se logo de primeiro um 6 em 7, mas, Érico, pela interação ali do pessoal, né, das mães que estavam me procurando, falei, não, pelo menos umas 50 vendas aqui garantido. Então, eu fiquei bastante decepcionada. Mas eu ainda estava lá com o meu pezinho no concurso. Falei, bom, qualquer coisa, né? Show de bola. Eu largo e volto. E você, Léo? Você
você entrou em depressão com essa primeira venda ou você entrou em... Você curtiu? O que foi isso para você? Eu fiquei super feliz, que meu objetivo era fazer uma venda. Eu sabia que o semente era para isso. Quem não entende o processo, quando você não sabe o processo, você não sabe ler o processo da jornada, não entende como aquilo é uma venda embrionária. Que nem quando você tem um filho, você não fala assim, é um embriãozinho, que desgraça. Não, você não fala isso, porque você entende que aquele embrião vai crescer, porque você entende o processo inteiro da coisa. Então, o Léo entendia, o expert entende menos, porque provavelmente ela não tinha estudado a fórmula quanto ele. Então, aquilo, na verdade, era um excelente sinal, porém, é fácil de ser interpretado de uma forma diferente para quem não entende o processo. Como é que foi o seu próximo lançamento, Léo, ou de vocês, Léo e Ju? Bem, então a gente precisava fazer mais caixa, né, para continuar. Então, a gente continuou fazendo outro semente na semana seguinte, na outra também. Então, foi aí mais 6 semanas repetindo o mesmo semente, né, ao vivo. E nesse final aí de 6 semanas, a gente tinha feito 15 mil reais. Aí a gente tinha caixa já para poder partir para o interno. Certo, aí você partiu para o interno. O lançamento de semente, ele é importante, é o embrião, mas não é o lançamento que gera o 6 em 7. Ele é uma plataforma para o 6 em 7. Geralmente, o lançamento que gera o 6 em 7 é o lançamento interno. E aí, então, se aconteceu com... Eu vou colocar aqui, quantos lançamentos entre aqui e aqui? Foram 4? Foram 4. Vou falar aqui, ó, 4. O Érico não sabe desenhar, gente, mas tenham paciência comigo. Então, 4 lançamentos, aí você fez 15K, e aí? Aí fomos para o interno, aí eu vi que eu tinha que estudar muito mais. Estudei o Fórmula mais 5 vezes, entendi, falei assim, tá pronto, nossa lista tá pronta, vamos encarar o interno, e aí fizemos 35 mil no primeiro interno. Tá começando a crescer. E aí? 2 meses depois, repetimos, mais 35 mil, aí estagnou. Nessa hora eu me perdi um pouco, tentei reinventar o Fórmula da minha cabeça e caiu um pouco o resultado. Foi para 17 mil. Voltei para a raiz do Fórmula de novo, estudei novamente, falei assim, não, o que a gente estava fazendo está certo, temos que continuar no caminho. Lançamos de novo em mais 35. Voltou para 35. Isso. Aí, em janeiro desse ano, fizemos 40 no interno. Então, esse aqui foi 2019, né? Isso, foi 2019. Aí aqui você já começou com... Eu vou até fazer uma cor diferente aqui para um ano de 2020 em azul. Foi para 40. Aí em março foi 38. E agora em maio batemos 115. 115, o famoso 6 em 7. Deixa eu contar aqui quantos lançamentos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Inclusive, em março agora é lançamento direto da pandemia, né? Foi. Nesse processo. Você teve medo da pandemia? Muito. Eu queria parar tudo, diminuir o orçamento. Fiquei bem assustado. Todo mundo ficou, né? Acredito. Era muito Mas bom, né? eu tinha uma meta e falei assim, não, vou seguir o plano, vou fazer o lançamento, já estava programado, encaramos o lançamento, encaramos as objeções, né? Muita gente falando da pandemia, do medo, e foi um sucesso o lançamento. Que massa. Esse foi o seu último lançamento ou você chegou a lançar alguma outra vez? Foi o último. Show de bola. E por que eu mostro o processo? Gente, lançamento, são raras pessoas que, como a Mariana, fazem um lançamento no primeiro. Lançamento você vai precisar de ciclos evolutivos, isso é, você vai precisar de calibrar algumas coisas até chegar ao 6 em 7. Se você for parar para pensar quantos lançamentos em média são 7. Em média, os meus alunos que seguem a fórmula, e aí tem umas paradas que você fala, às vezes você seguiu a fórmula, às vezes você não seguiu a fórmula, quantos lançamentos demoram para fazer? Em média, se eu for olhar um aluno mediano, o que é um aluno mediano? Não é nem o cara que tira nota 10, nem o cara que tira nota 0. É um aluno mediano. No caso da Ju e do Léo, eles demoraram 11. Então, às vezes, quando vocês veem uma entrevista, vocês vão ver que algumas pessoas são mais clássicas, no 7, outras pessoas no 11, outras pessoas... Agora, o mais legal disso tudo
uma vez que você aprende, e você está fazendo do jeito certo, você não desaprende. Então, para mim, o 6 em 7 vale muito mais do que 100 mil reais em 7 dias, porque aí você aprendeu. E aí, cara, é diferente. Como é que é o 6 em 7? Assim, diferentes pessoas têm um diferente significado para o 6 em 7. Para mim, era liberdade e propósito. E para vocês, o que é o 6 em 7 para vocês? Qual que é a nova possibilidade que ele possibilita para vocês? Olha, Érico, para mim vai ser pedir demissão do concurso, né? Vou cortar, queimar essa ponte geral e realmente saber assim, que eu hoje trabalho transformando vidas e que isso hoje também é meu ganha-pão. Isso para mim é maravilhoso, maravilhoso. Foi no dia do 6 em 7, que na verdade foi um 6 em 4, né? Foi um 6 em 4 e só foi esse valor porque eu pedi para ele, pelo amor de Deus, para as campanhas, para tudo, fecha o carrinho, porque eu queria manter a integridade, né, de responder às minhas alunas e dar o acompanhamento que cada família ali precisa, e entrou, né, um número ali que eu comecei a achar que eu não ia dar conta de atender, então nós fechamos, né, o número não foi maior, porque nós realmente fechamos aí o carrinho antes do tempo. E foi incrível saber que a gente pode se realizar trabalhando, de verdade, transformando vidas, fazendo o nosso melhor, né, realmente realizando o nosso propósito de vida, cada um com o seu. Isso é incrível, incrível, transformador. E o mais legal disso tudo, Léo, pelo que eu entendi, você não imaginava que o seu produto, que é gerar o 6 em 7, necessariamente ia ser a sua esposa, né? Em momento nenhum eu pensei, né, que a solução dos meus problemas estava dentro de casa, né? O que é o 6 em 7 para você, Léo? Bem, foi uma realização, né? Foi um projeto aí de um ano que eu tinha certeza que eu ia alcançar. Minha meta era atingir no 7º lançamento interno, né? E eu bati minha meta. Porque eu sempre entendi que o semente era para validar o produto, para você começar, para você... Cara, eu sabia. Ó, só lembrando que são 7 lançamentos internos, então é verdade. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês estão na média, pô. São 7 internos, o semente não conta. O semente é só o embrião da parada, é verdade. Que bom. E agora quais são os seus planos? Quando é que vai ser o seu próximo lançamento? O próximo, daqui a 2 semanas, em julho. Uhum. E a meta é fazer um número de pelo menos o dobro, né, se Deus quiser. Mas é uma meta ousada. E como é que a galera te segue para saber que vocês não são atores globais, que realmente lidam com o que lidam? Como é que segue a Ju e o Léo, o projeto de vocês? O meu Instagram é o Léo Tabari, @ né, Léo Tabari. E o da Ju é @Juliana Maia Nutria PLV. Fala de novo que eu acho que Juliana, bem mais devagar. Vamos lá. Juliana Maia, com I mesmo. Nutri, de nutricionista. A PLV é a sigla para alergia à proteína do leite de vaca, que é a principal alergia alimentar, né? Mas eu trato todas. Então, a PLV. O que você falaria para você mesmo no dia que você entrou? Se você pudesse voltar no passado. A minha dica é: acredite no sonho, trabalhe por ele, vale a pena, é real. E a gente consegue. Show de bola, obrigado, eu consegui. Eu, uma concursada, nunca empreendi nada na vida, comecei do absoluto zero, de verdade, sem nenhum seguidor, sem nem falar, né, antes sobre o assunto que eu falava. Em 1 ano e meio, consegui o que a gente conseguiu, de verdade. Qualquer pessoa consegue. Show de bola. Massa, Ju. Obrigado, Ju. Obrigado, Léo. Um grande, grande abraço para vocês. A gente que agradece, de verdade. Muito obrigada por transformar as nossas vidas. Né, e com certeza, em contrapartida, a gente também está conseguindo transformar várias vidas. Nunca pare. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Obrigado mesmo.